Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Ensaio Geral. Regressamos 2 anos depois à Póvoa de Varzim, ao Festival Literário Correntes de Escritas, que, tal como muitos eventos culturais, foi apanhado nas malhas da pandemia e de um vírus que nos confinou. Voltamos a ter este ano uma edição presencial que decorre até amanhã no Cineteatro Garrett, onde estamos hoje a fazer este programa. Com o público na plateia, o Correntes de Escritas reúne este ano 60 escritores. Um deles é nosso convidado, Francisco José Viegas. Bem-vindo, está a completar 30 anos de vida de uma das suas personagens mais emblemáticas, o inspetor Jaime Ramos, e porque sem editores não há livros, temos connosco também neste programa uma figura cimeira da edição em Portugal. Bem-vindo, Zeferino Coelho, é editor da Caminho e responsável por dar a conhecer aos leitores pelo menos 8 vencedores do Prémio Camões, a mais recente, a Paulina Chiziane, mas também será sempre o editor do Nobel José Saramago, que começou por publicar. Obrigada por estarem no Ensaio Geral. Zeferino Coelho, são 53 anos de edição. Foi homenageado recentemente com o Prémio Vasco Graça Moura Cidadania Cultural 2022. O Zeferino, podemos dizer, é daquelas pessoas que têm a sorte de fazer realmente o que gosta na vida? É verdade, e acontece sempre por acaso. Não é? Aliás, as coisas boas muitas vezes acontecem por mero acaso. Não é? E este caso foi assim, não é? Portanto, fui apanhado, não é? Digamos, eu tinha acabado o curso, não é? Estava à espera de ser chamado para a tropa. E um editor, que nessa altura do Porto, e ainda hoje editor, que é o José Cruz Santos, não é? Tinha criado uma editora que era a Inova há pouco tempo, e convidou-me para eu ir para lá trabalhar. Em 1969. 69. E depois criou a Caminho já mais tarde. Sim, mas isso depois mais tarde, não é? Que foi para a Caminho, mas quer dizer, comecei ali a trabalhar numa editora, não é? O editor era ele, com os Santos, evidentemente eu não tinha experiência nenhuma, mas quer dizer, fiz a tarimba, não é? De lá para cá muito mudou no mundo da edição. Sim, mudou, mas em todo o caso a edição é uma coisa muito particular, não é? Porque, assim como o livro, digamos, para se escrever uma obra-prima, basta uma esferográfica, uma rasga de papel, não é? Não depende do investimento, como um automóvel, depende do volume de investimento que se faz. O livro não é? E também não é preciso muito dinheiro para editar livros, quer dizer, 2 amigos governam-se e fazem. Portanto, depois às vezes isso funciona bem, quer dizer, também do ponto de vista comercial, e a coisa cresce, não é? Mas, portanto, a atividade editorial é uma atividade muito particular e que está sempre a renovar-se, as coisas estão sempre a aparecer novos editores e está sempre... E eu apresentei o Francisco José Viegas como escritor, mas na verdade é também editor da Quetzal. O papel do editor é privilegiado porque lê em primeira mão muitos livros, mas também há certamente muita coisa que fica para trás. Como é que se descobrem esses bons livros? Talvez seja a pergunta dos 100 milhões de dólares. Se nós soubéssemos, poupávamos imenso tempo e ganhávamos imenso dinheiro. Poupávamos muito tempo, sobretudo tempo de leitura, tempo para ler coisas de que gostássemos realmente, não é? Mas eu acho que às vezes, não sei, Zeferino, também muitas vezes publicamos livros de que não gostamos tanto, mas pronto, são as contingências do negócio, mas eu acho que eu devo muito, não é, ao Zeferino, que é uma espécie de decano de todos nós, de mestre de todos nós. Foi meu editor, é meu editor de poesia e é uma pessoa maravilhosa e ter recebido o Prémio Vasco Graça Moura este ano foi uma coisa que nos encheu a todos de orgulho, a todos nós editores, a todos nós autores que fomos publicados por ele e a todos nós que partilhámos muitas das coisas que o Zeferino fez pela edição em Portugal. Isso é bom deixar aqui, é bom ter conhecido o Zeferino em determinada altura da nossa vida, não é? Porque tantos livros bons que ele publicou, inclusive os nossos. E é curioso porque o Francisco publica a poesia na Caminho. Sim. Mas o Francisco é um bom poeta, não é? E eu gosto da poesia dele. Gosto particularmente. É dos vários livros publicados, foram 3 ou 4. É um daqueles casos em que se publica aquilo que se gosta. Exatamente. E o último livro que publiquei, depois ele deixou de escrever, há muito tempo que não publicava poesia. É verdade. E agora apareceu há 2 anos, não é? Portanto, com este novo livro. Como é que se chamava? Juncos à beira do caminho. Juncos à beira do caminho, que é uma coisa, que é um livro cheio de, digamos, de espanto pela natureza e que nos arrasta para a fruição dessa sentido da vida, no sentido mais radical que tenho. Eu gostei imenso do livro dele. E o Zeferino nunca teve a tentação de escrever? Não me meto nisso.
Eu acho que isso pode acontecer, mas eu suspeitei sempre que ele tem qualquer coisa escondida. Numa nem gaveta. Que sejam as suas memórias de editor, nem que seja tudo isso, mas eu suspeito sempre que o Seferino tem qualquer coisa. Dá muito trabalho, sabe? Escrever dá muito trabalho e é preciso muita disciplina e eu sou muito preguiçoso. Essa suspeita do Francisco Chavegas será do Francisco Chavegas ou do inspetor Jaime Ramos? Será a personagem inspetor Jaime Ramos que está agora a comemorar estes 30 anos de vida a saltar cá para fora e a querer procurar algo numa gaveta de Zeferino Coelho para ser publicado? Seria se o inspetor Jaime Ramos estivesse a investigar um crime cometido, sei lá, nas correntes de escrita, na Póvoa de Varzim, com editores e autores à volta. Esse cenário parece apetecível para um escritor. Parece um bocadinho apetecível, não é? Mas isso era uma boa ideia, Francisco. Era uma boa ideia. Com estes escritores todos aqui reunidos, o que é que se passa entre esta gente, não é? Eu acho, quer dizer, que é o cenário ideal também. Exatamente, porque eu até, por vezes até digo a algumas pessoas que só há escritores porque há Código Civil e a pena de morte é proibida, porque senão eles matavam-se uns aos outros e acabava a literatura. E como é que nasceu o Jaime Ramos, Francisco Chavegas? O Jaime Ramos nasceu, eu publiquei um primeiro romance policial passado nos Açores, que era Crime em Ponta Delgada, em 89. E tinha um detetive que era Filipe Castanheira, e 2 anos depois saiu Morte no Estádio. De que agora é o primeiro livro em que Jaime Ramos... livro em que aparece Jaime Ramos. E Jaime Ramos foi uma espécie de necessidade que eu senti. Para já eu achava que estava demasiado próximo de Filipe Castanheira. Achava que havia ali demasiadas coincidências. Isso é muito perigoso para quem escreve ficção. E eu estar com um detetive que tinha sido criado um bocadinho à minha imagem estava a irritar muito e eu precisava de um detetive completamente diferente. Para já que fosse da cidade do Porto, porque precisava de contrariar um bocadinho aquela ideia feita de que os detetives têm que ser de Lisboa, têm que ter problemas com álcool, com droga, ter uma vida cheia de divórcios e eu queria um detetive que fosse ele próprio conservador e burguês, numa cidade conservadora e burguesa, que tivesse um passado, e ele tem um passado, quer dizer, que é um passado que é construído livro a livro, quer dizer, não vem lá de trás. Tem um período de militância comunista e que, aliás, de que ele faz o elogio na Luz de Pequim, que é o livro mais recente. Uhum. E, portanto, eu só me dei conta, um livro depois do Morte no Estádio, quando estava a escrever As Duas Águas do Mar e tal, dei-me conta que, de facto, tinha descoberto um detetive. Era um inspetor que tinha uma história que era diferente da minha, que tinha um humor muito diferente do meu, se quisermos, e que tinha uma biografia pela qual eu me podia interessar bastante. E, portanto, não era a minha. Ele tem ideias completamente diferentes das minhas, algumas, que tem uma vida diferente, e isso é muito mais desafiante do que um escritor estar a desfiar o seu novelo, não é? Era muito mais interessante, achei eu, falar de uma coisa completamente diferente. De um personagem diferente. Zeferino Coelho, no seu catálogo na Caminho tem nomes muito importantes da escrita lusófona, e já aqui referi os vários prémios Camões também que foi somando, além do Germano Almeida de Cabo Verde, a Paulina Chiziano, o angolano Onjaki, tem também, por exemplo, o Mia Couto, que dizia sobre o Zeferino que tinha feito pela literatura de expressão portuguesa mais do que muitas instituições culturais. Revê-se nestas palavras do Mia Couto? O Mia Couto é um escritor muito simpático, não é? Isso é muita bondade da parte dele, não é? Portanto, de facto, o editor é um personagem toda esta história relativamente secundário, não é? Sim, existe, tem o seu papel, evidentemente alguém tem que pegar no livro, tratar aquilo, passar aquelas folhas, agora não são folhas, são coisas... Ficheiros digitais? Exato, ficheiros digitais, passar aquilo a páginas, não é? E transformar tudo aquilo em livros físicos, não é? Para além agora e ainda faz isso de lápis na mão? Faço, sim. Eu tenho muita dificuldade em ler um livro sem ter um lápis. E às vezes até, como não tenho lápis, ou até a xerográfica,
quando não tenho, paro de ler. Né? E vai tomando notas, vai riscando, vai fazendo sugestões? Vou, sobretudo, corrigindo gralhas. Não é? Vou apanhando gralhas que aparecem no livro. Não é? Portanto, eu estou sempre a mexer. E às vezes, olha, o verbo aqui não concorda com o sujeito não concorda com o predicado, quer dizer, isto não está bem. Sim. Vou-lhe chamar a atenção ao autor que tem aqui este erro, não é? Ou então a dizer, este personagem, há bocado o personagem estava no Porto e agora de repente aparece em Lisboa, que isso não faz sentido, falta aqui qualquer coisa, falta aqui um Às bocado. vezes o escritor distrai-se, Francisco. Exatamente, quer dizer, eu se tivesse sido do século XIX e fosse editor do Camilo, teria dito também, olha, que este personagem mudou de nome, qual é o motivo, não é? Portanto, quer dizer, são pequenas coisas, não é? São pequenas coisas, não é? E que eu tenho sempre, de facto, o lápis ou a esferográfica na mão para ir depois corrigindo, não é? E, portanto, eu sou lá na editora o primeiro a ler os livros. E quando, quer dizer, aquilo vai depois para paginar, eu já li o livro e já assinalei o essencial, não é? Estou um bocado nessa situação realmente privilegiada, que publico fundamentalmente livros que eu gosto, que eu leio-os todos, não é? E leio com prazer. Não é? E foi assim também que surgiu o Saramago na sua vida? Também foi assim, não é? Portanto, o Saramago e outras coisas saíram por mero acaso, não é? Eu também sou editor por mero acaso e essas coisas também aconteceram por mero acaso. O Saramago andava em Lisboa à procura de um editor e acabou por ir parar ali, não é? Por mero acaso, não é? O acaso é uma coisa que custa muito a construir. Exatamente. Sabe, eu até posso citar o Karl Marx, que escreveu uma vez ao seu amigo Frederico Engels, né, dizendo, se não fosse o acaso, a história seria alguma coisa demasiado mística. Uma frase que se aplica muito aos dias que estamos também a viver neste momento. Francisco José Viegas, 30 anos do inspetor Jaime Ramos, fomos também assistindo nos sucessivos livros ao seu envelhecimento, ao seu deleitamento, podemos dizer assim, com a gastronomia portuguesa. Depois da Luz de Pequim, o Jaime Ramos vai continuar? Tem que continuar, porque... nem que seja para comemorar os 30 anos este ano. Aliás, sairá um livro em maio. Ficamos sem saber se o crime é na Póvoa de Varzim nas correntes descritas. Ficaremos a saber em maio, de qualquer modo. Eu acho que o Jaime Ramos envelheceu como eu envelheci, como todo mundo envelheceu, e como eu acho que ele amadureceu, não é? Quer dizer, ao longo dos livros, ao longo das experiências que ele teve, ao longo das viagens, tudo isso, acho que ele amadureceu e cumpriu um plano, não é? Que era acompanhar-me. Nós temos uma relação que é um bocadinho, as pessoas perguntam, mas é autobiográfico? Não é. Ele vai fazendo a sua vida. Aquilo que eu posso dizer dele, de Jaime Ramos, é que, para mim, muitas vezes funciona, as pessoas perguntam-me também se é... Porque é que não trabalha com outro detetive? Porque é que não fazes isto com outras pessoas? Eu disse, mas eu já me habituei aos vícios deles, aos tiques, às coisas todas, não é? É uma espécie de amigo? Sim, mas também, quer dizer, é uma espécie de contrato que eu tenho com ele e não foi fácil, porque eu lembro-me de quando saiu Longe de Manaus, que foi um livro, assim, um livro que teve um prémio daqueles e tal, e lembro-me que, a certa altura, houve uma apresentação do livro em Leiria. E há uma senhora na assistência que me diz, olha, eu nunca li um livro seu, vim com uma amiga, mas que me tem falado do Jaime Ramos. Pode-me apresentar o Jaime Ramos? E eu, pronto, como autor e tal, disse 2 ou 3 coisas do Jaime Ramos, aquelas coisas, vive na rua tal, vive no primeiro andar ou no segundo andar, tem um carro X... pronto, é uma pessoa normal, como nós, um discurso normalíssimo. E há uma senhora do outro lado da sala que diz, olha, eu sou leitora dos seus livros há um tempo e queria lhe dizer o seguinte, o senhor só disse aldrabices, porque não é nada disso. Ele não vive nada no segundo andar, ele vive no primeiro. Não é? Quer dizer, e não tem nada o carro X, tem o carro Y. Portanto, o senhor tenha cuidado. E eu fui para casa nessa noite, não é? E finalmente fiz uma ficha biográfica de Jaime Ramos, a conta bancária, a roupa, os livros que ele lia, não é? Porque ele lê. E vivia realmente no primeiro andar. Realmente ele vivia no primeiro andar, a namorada vive no terceiro, portanto, havia tinha um andar confusão. pelo meio, não é? Quer dizer, havia coisas de que eu me tinha esquecido, ou seja, Jaime Ramos já pertencia mais a uma série de leitores que o seguiam desde o primeiro livro, e depois lembro-me, passado não sei quanto tempo, passado uns anos, há uma outra apresentação do livro em Leiria, e eu conto esta história, foi aqui em Leiria e tal.
E há um A mesma silêncio senhora? e estava uma senhora ao fundo da sala que diz: essa senhora sou eu e estou aqui para lhe dizer que neste livro também tem algumas asneiras. E eu disse: então, mas o senhor diz que ele veste blusão e ele está aqui de sobretudo. Eu disse: não, mas era inverno, não faz mal. Ele veste blusão, portanto veste blusão. Ou seja, era um personagem que tinha deixado, isso é, penso eu, como autor é uma grande alegria, é pensar que ele deixa de nos pertencer e pertence não só aos leitores que o veem de determinada maneira, mas se nós quisermos vestir-lhe uma outra roupa, ele não aceita. Zeferino Coelho, vimos sair um estudo muito recentemente encomendado pela Fundação Carlos Gulbenkian, que tem dados que são, no mínimo, preocupantes, que referem que em 2020 61% dos portugueses não leu um livro durante um ano, não abriu sequer um livro. Que comentário lhe merece este número sobre os índices de leitura portugueses? O comentário que me merece é que nós devíamos, digamos, reagir a isso. Quer dizer, nós não podemos conformar-nos com isso, não é? E temos que reagir. Portanto, chegou a haver uma ideia aqui que será difundida, sobretudo nas escolas, e no centro de professores, etc., que, por exemplo, uma pessoa que lê tira uma grande vantagem na sua vida pessoal e em vários aspectos da leitura. E ler é uma atividade digna, não é? Portanto, a pessoa que lê pode se honrar disso, não é? E pode fazer gala disso, não é? Porque isso é uma atividade nobre, não é? E agora eu acho que está tudo muito... toda a gente a pensar noutras coisas, não é? Eu lembro-me que houve um tempo, por exemplo, em que esta grande rede de bibliotecas que nós temos, não é? Que elas eram muito ativas, a fazer-se muitos lançamentos, eu estava sempre a receber pedidos, traga-me cá fulano, traga-me cá assim, agora não. Isso acabou, não é? E mesmo a atividade da promoção da leitura das escolas é uma coisa que muito menos intensa. E, por outro lado, quer dizer, em todas as pessoas que, de alguma maneira, têm alguma influência sobre a opinião pública, eu acho que estão um bocado distraídas do problema e que deviam, quer dizer, tomar, cada um no seu ramo e na sua atividade, tomar a coisa a sério, porque isso é uma deficiência grande nossa como povo, não é? Portanto, é uma coisa que nos devia preocupar, tanto como o déficit, que eu acho muito bem que se combate ao déficit, como acho muito bem que se combate à seca e todas essas coisas. Também se devia combater com a mesma força. É uma seca. Exatamente, é uma seca, porque isso nos enriquece cada um de nós individualmente e nos enriquece como povo. E estamos a olhar para isso como se fosse. Francisco, é um falhanço das políticas de leitura, este número de 61%? Não, eu não creio que seja um falhanço das políticas de leitura. Eu acho que é um falhanço do país, como país, quer dizer, porque estes números não são surpreendentes. Eu tenho falado pessoalmente deles desde há 15 anos, porque desde 2008, 2009, que, para quem tem acompanhado os números do Eurostat, nós sabíamos que Portugal estava no antepenúltimo lugar em termos de densidade de leitores dos países auditados, não é? Atrás de nós só havia dois, que era a Turquia e a Roménia. E Portugal estava nessa situação. Ninguém acreditava, não, Portugal, somos leitores fabulosos. Não era verdade, nós vimos que não é verdade. Mas o meu problema é este. Não basta haver um plano de leitura, um plano nacional de leitura, não basta haver incentivo à leitura, porque os livros não existem de nada, existem no meio de uma educação muito mais voltada para a cultura, para a sensibilidade. Nós não temos isso, não temos educação musical, não temos educação para o teatro, educação para a arte, educação... Quer dizer, nós temos que cuidar dessas coisas na escola desde muito cedo, porque este é um problema de públicos, não é? E os públicos não são só os públicos do espetáculo, porque é muito engraçado. Uma das coisas mais chocantes que aconteceu nestes 2 últimos anos foi ouvir a expressão o regresso da cultura. E nós ouvimos o regresso da cultura depois da pandemia ser o regresso do bailarico e do espetáculo, quer dizer, desta dimensão do espetáculo. Quer dizer, e achei particularmente ofensivo que o regresso da cultura fosse anunciado com o Primeiro-Ministro num espetáculo, num campo pequeno, um espetáculo de humor. O humor faz falta, nós vivemos do humor, nós somos gratos ao humor, mas quer dizer, devia haver alguma solidez nesta coisa e de facto, a música, o teatro, os museus e tudo isso estão afastados. E hoje nós vemos, graças aos meios de comunicação pop, que a cultura, quando nós falamos do regresso da cultura, é o regresso dos espetáculos. Quer dizer, e a mim parece-me isso mal. Eu acho que nós precisamos... E, por outro lado, acho que a escola, e devíamos investir numa escola que formasse pessoas que tivessem gosto pela música, gosto pela leitura, gosto pelo teatro, pelo cinema,
porque senão nós daqui a 10 anos, 20 anos não temos públicos como deve ser, não temos públicos formados, não é? E infelizmente tem que ser a escola, porque a escola pública, de quem nós dizemos tão bem, mas tem que ajudar a formar-nos públicos interessados. Precisamente há 23 anos a tentar lançar sementes e a criar públicos está o Correntes de Escritas. É sobre esta edição que nos fala hoje Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Desde o ano 2000 que se realiza na Póvoa de Varzim o Correntes de Escritas. Estamos na 23ª edição com 50 convidados de Portugal, Espanha, Brasil, Moçambique, Angola e Argentina, com a presença assídua de Onésimo Teotónio de Almeida e José Carlos de Vasconcelos e a estreia este ano de Adolfo Luxúria Canibal, Dani Van Bier e Helena Medel. Completam o programa exposições, lançamentos de livros, cinema, ações de formação, sessões de poesia, encontros de ilustradores, editores, livreiros, críticos literários e tradutores. Este ano, o prémio Conto Infantil Ilustrado já ostenta o nome de Luís Sepúlveda, premiando contos infantis ilustrados realizados por alunos do 4º ano de escolaridade do 1º ciclo do ensino básico de todo o país e de escolas portuguesas de todo o mundo. O número 21 da revista Correntes de Escritas homenageia este ano Rúben Fonseca, com textos de Bia do Lago, Carlos Vaz Marques, Francisco José Viegas, Inês Pedrosa, Nélida Pinhon, Patrícia Melo, Rui Zinck e Walter Hugo Mãe. Entre as iniciativas deste ano temos o 30º aniversário do inspetor Jaime Ramos, com reedição de Morte no Estádio e a presença de Francisco José Viegas e Isabel Lucas, bem como a pré-apresentação do livro Saramago, Os Seus Nomes, um álbum biográfico da autoria de Alejandro Garcia Schnetzer e Ricardo Viel, da Porto Editora. Estão de regresso as Correntes em Rede, formação de professores, em colaboração com a Rede de Bibliotecas Escolares, em que estão convidados Afonso Cruz, Cristina Tacalim, Mafalda Milhões, Margarida Fonseca Santos e Onjaki, com a curadoria de Raquel Patriarca. Rúben Fonseca, bem presente na edição deste ano do Correntes, disse algo que tem de estar bem presente. Quanto a mim, o que me mantém vivo é o risco iminente da paixão e seus coadjuvantes: amor, ódio, gozo, misericórdia. O tema da conferência de abertura foi já aliciante. Para onde vamos entre distopia e utopia? Com Viriato Sorobelho Marques e José Carlos de Vasconcelos. No tempo perigoso que vivemos, saídos de uma pandemia e sob a ameaça de uma guerra, resta-nos, com pés assentes na terra, apelar à criação da cultura e à força dos ideais e do sentido crítico. Leia-se, sem descanso. E este sábado teremos aqui na Póvoa de Varzim entrega do Prémio Correntes de Escritas à escritora Luísa Costa Gomes. Quero terminar pedindo-vos uma sugestão de leitura para os nossos ouvintes. Zeferino Coelho, uma escolha de um livro que tenha publicado, que queira deixar aqui como sugestão. Olha, sugiro com muito empenho e muito interesse, não é? Um livro que se chama Um Judeu de Lisboa. É uma autobiografia do médico Joshua Roy, que é um médico muito conhecido, urologista, não é? E que é um livro magnífico, maravilhoso. Aliás, o Francisco, é um belo livro, o Francisco já o leu, né? E está muito bem escrito, está muito bem exposto, quer dizer, digamos, e traça a vida de um homem que é judeu e até desempenhou importantes funções, portanto, aqui na comunidade israelita de Lisboa, né? E no país em geral. Ele esteve muito ligado a Belmonte e ao regresso dos judeus de Belmonte e isso tudo, né? E ao mesmo tempo é um lisboeta, não é?
É um homem que diz no seu livro, eu não sou homem de grandes práticas, não é? Mas, enfim, posso praticar algumas práticas judaicas, mas isso não me impede de ser adepto do Benfica e gostar muito de sardinhas assadas. Portanto, é um livro magnífico que se lê com muito prazer e que eu me sinto muito contente por o ter publicado. Francisco Viegas. É um belo livro. Eu recomendaria um livro da Quetzal, que é As Sombras de Mazinheira, de Álvaro Laborinho Lúcio, que acaba de sair. Aliás, ele está aqui nas correntes de escrita, é o quarto romance, depois do Chamador, O Beco da Liberdade e O Homem que Escrevia Azulejos. E este é um livro sobre o 25 de Abril. Quer dizer, no fundo, o pano de fundo é o 25 de Abril, é a história de uma jovem, Catarina. Aliás, se fosse homem seria Álvaro, como foi mulher a Catarina. Portanto, tem alguma coisa a ver com a Revolução e com o meio em que ela nasce, que é o meio, enfim, de uma família comunista, em que a mãe, Maria Antónia, morre na madrugada do 25 de Abril e, portanto, é criada com o pai e tal como todos nós, filhos de 25 de Abril, é ensinada pela própria vida a fazer as suas escolhas, as suas opções. E esta também é um bocadinho a história do 25 de Abril, quando nós hoje nos perguntamos, mas ouvimos tanta gente a dizer, mas é preciso cumprir Abril. Eu acho que Abril está cumprido nisto, que é nós podemos fazer as nossas opções, podemos falar, podemos viver. Essa é a grande conquista do 25 de Abril, 50 anos depois. O livro do Álvaro Laborinho Lúcio, como de costume, coloca questões muito importantes que às vezes nós não estamos atentos. Acho que é um belo romance, é um romance escrito com aquela ponderação e sensatez e também, enfim, sentido clássico da arte da ficção do Álvaro Laborinho Lúcio. Ficam aqui estas duas sugestões. Agradeço muito aos editores da Ferino Coelho e ao também escritor Francisco José Viegas terem estado no ensaio geral, que teve assistência técnica de José Luís Moreira. Agradecemos também ao Cineteatro este espaço que nos cedeu para a realização deste ensaio geral. Voltamos de hoje a 8 dias ao seu encontro. Muito boa noite e bom fim de semana.